Então, bom dia. Estamos aí iniciando o nosso encontro de hoje. Estamos já na reta final do livro Desvendando o Crescimento, né? E nós vamos hoje iniciar a consciência moral. Aliás, eu preciso de ver quem pode ler para nós. Esqueci de perguntar anteriormente. Quem pode fazer a leitura hoje? Estamos indo para o fim do livro, né? Indo praticamente para o término. Acredito que hoje não dê para terminar, mas preciso saber quem pode fazer a leitura, por favor. Está todo mundo meio Eu sonolento faço. ainda. Marta, você pode ler? Posso. Tudo bem. Antes, eu vou só fazer uma leitura, né, do nosso verso, para abrirmos o nosso encontro. O verso é desse livro do Crescer e Amadurecer, do Chris Schaeffer, Ulrich Schaeffer, desculpa, Ulrich Schaeffer. Eu acredito no grande anseio de realização em cada pessoa, mesmo estando soterrada. E com esta fé, quero me encontrar com as pessoas ao meu redor e adivinhar o que procuram por detrás de todas as fachadas e máscaras. Eu quero desconfiar menos e confiar mais, com mais força e, por princípio, neste anseio em todos nós. Isso cria confiança que nos une. Muito bem. Então, Marta, nós estamos então na página 135, pelo menos do meu, que é o mais antigo, e fala da consciência moral. Não sei vocês, acho que a Maria Emília, você tem um mais novo, não é? Qual é a página? Você está sem som. 160. 160? 160. 160. 160, tá. Então, não, o antigo é 135 da Marta, eu me lembro se é o antigo é o novo, Marta. É o antigo. O antigo. Então, tudo bem. Podemos começar, então. A consciência moral. O problema do desenvolvimento moral da criança não pode ser encerrado sem que se trate da função da consciência moral. Sobre a consciência moral reinam os mais diversos conceitos. A psicologia de orientação psicanalítica e toda a nossa psicologia moderna tem esse caráter, a não ser que seja meramente experimental. Declara que a consciência moral é a condensação dos mandamentos e proibições impostos pelos pais. Ou então a interpreta como reminiscência inconsciente de elementos culturais que flui subliminarmente pelas gerações e emerge em cada indivíduo. A consciência moral nasce do medo da punição, seja pelos pais ou pela sociedade. Esse componente, com certeza, exerce um papel no que aflora do subconsciente, impedindo-nos de cometer determinado ato numa situação definida. Ele está integrado no que foi exposto a respeito da primeira fase do desenvolvimento moral. Como sempre, as ideias psicanalíticas não são errôneas, sim unilaterais. Ao lado da consciência moral, nascida da imitação inconsciente e não do medo da punição, existe ainda uma camada mais profunda dela. Podemos chamá-la de consciência moral absoluta ou pura. Marta, só um Goethe a minutinho. expressou. Marta, só um minutinho. Eu vou pedir, não sei se todos estão precisando ficar com a câmera fechada, mas se puderem abrir, fica mais interessante para a gente poder se ver, né? Eu não sei se todos estão com a consciência da câmera fechada aí. Som tá É muito lógico, baixo, se som houver tá muito necessidade. baixo, Oi, Cecília? Ah, som não, tá não ouvi o muito que ela falou. baixo. Sim, tá bom. Então, Marta, pode continuar, por favor. Goethe a expressou assim no prólogo do Fausto. O homem bom, em seu anseio escuro, tem consciência do reto caminho. É um mundo superior que fala pela consciência moral pura do homem. Tendo descido de um mundo espiritual,
e sido acolhido na existência terrena, o eu não pode esquecer sua afinidade com uma ordem espiritual superior. É a voz desta que fala através da consciência moral. A consciência moral pura nunca se refere a assuntos de somenos do dia a dia, e sim as mais elevadas, ao sempre lidar indefeso. Não, é indefeso mesmo? Daqui está indefesso? Deixa eu ver só. Indefesso. É engraçado, né? Nunca Deixa eu ouvi ver se essa existe essa palavra. palavra aqui. Eu vou até procurar aqui no dicionário para ver se realmente existe essa palavra aqui. Existe Peraí. algo semelhante ao. Pode ser de indefensável? Não sei, eu não estou encontrando. Ah, tá aqui, peraí. Estava procurando meu dicionário aqui no Uma coisa que não tem qual defesa, aqui é certo? indefesso. Existe a palavra mesmo. É incansável, ativo laborioso. Ronaldo, Então, vamos ver se na Ronaldo, frase faz sentido. Ronaldo, Oi. sabe como está no livro novo? No Ah, livro novo está assim: e sim as mais elevadas, a sempre incansável lida. é Lida, incansável. incansável lida. Assim que está no novo. Tá. Então, porque no dicionário, né? Isso significa realmente incansável, ativo e laborioso. Então, você pode Eu ler vou de repetir novo? essa frase, então. Isso, exato. Aham. É a voz desta que fala através da consciência moral. A consciência moral pura nunca se refere a assuntos de somenos do dia a dia, e sim as mais elevadas, ao sempre lidar indefesso ou incansável, né? Aqui Incansável. nos Uhum. defrontamos com o homem fáustico, que sempre volta a procurar a luz, não obstante o pecado e o erro. A consciência moral pura fala em cada indivíduo com voz igualmente forte, nunca silenciando totalmente, a não ser que ocorra uma grave doença psíquica. É um fato notável haver gênios morais, tanto como existem os intelectuais, os matemáticos, os técnicos ou os artísticos. O gênio moral não precisa destacar-se no campo da intelectualidade, embora pressuponha uma certa amplidão da visão, que, no entanto, pode ser dirigida para qualquer área. Há crianças que crescem de maneira pura num ambiente depravado, tal como ocorre com o lírio no meio de um lodaçal. Outras, no meio mais nobre, tendem à maldade. Trata-se aqui do problema mais profundo da vida humana, o do destino, que é uma das condições prévias mais profundas da cultura cristã. Esse problema não se resolve pela aceitação do que nos acontece. Importante é o que se faz. Não se condena aquele que aparentemente é pouco afortunado, mas se ajuda o indivíduo assoprando a brasa ainda existente, a fim de manter o fogo ardendo. Na maioria dos casos, devemos ficar contentes se, com infinito esforço e sacrifício, conseguimos com que o bem e o mal se tornem para o jovem um autêntico problema. Despertar o elemento fáustico já seria de incrível proveito para o indivíduo em questão. Não se pode, em geral, ir muito mais longe na ajuda para uma boa conduta. Exteriormente, todo o esforço pode parecer em vão. Os delinquentes voltam ao roubo e à prostituição. A diferença interior, porém, é considerável. Pode-se constatar, anos depois, a ocorrência de confissões mostrando que a voz da consciência se tornou audível. Será que isso já basta para esta vida na Terra? Quanto à genialidade moral, também é possível fazer experiências notáveis. Uma menina totalmente retardada, sofrendo as consequências de um trauma cerebral e de ataques epiléticos, era um tal gênio moral.
embora nunca falasse e parecesse apenas vegetar. Em sua presença, as pessoas não podiam deixar de ter uma curiosa vivência de pureza e grandes forças morais. Ela foi tratada durante anos em nosso instituto. Frequentemente, estagiários sem sentimentalismo, que com ela lidavam, declaravam não poderem nutrir em sua presença pensamentos egoístas, sendo, ao contrário, levados a uma serenidade interior. Quando a jovem faleceu, aos 19 anos de idade, parecia um lírio não tocado pela vida, qual uma mensageira de um mundo superior que a muitos transmitia profundas vivências íntimas. A voz da consciência moral pura é como um eco que ressoa das profundezas de nossa alma. Essa voz que clama do mundo espiritual superior se faz sempre ouvir. Todavia, para ser ouvida, deve haver algo que a reflita e a torne audível. É este último elemento que determina a força dessa voz. Por isso é que se deve considerar o problema da consciência moral, ou, pelo menos, de seu efeito perceptível, como um problema de constituição. Obviamente, isso não deve ser interpretado num sentido grosseiro. Refiro-me a uma determinada maneira de interrelacionamento das forças que atuam no corpo, na alma e no espírito. Tal consideração sobre a essência da consciência moral permite que se admita a constituição espiritual como algo dado e que se ajude o desenvolvimento moral no decorrer dos três períodos evolutivos. É possível prevenir coisas para as quais todo auxílio seria impossível caso ocorressem na puberdade. Obrigado, Marta. Não Então, entendi muita coisa, não. é um tema bastante complexo, né? A questão da moralidade, né? Então, eu acho que eu não, como estava viajando, eu não pude acompanhar um pouco do que ele falou anteriormente sobre a questão moral, né, do ser humano. Mas a moral, no livro, né, como eu me lembro de leituras anteriores, ela está vinculada realmente à ação, né? E ela é superior ao que nós falamos, quer dizer, na antropologia se usa a palavra vontade, mas no sentido não da vontade que nós usamos corriqueiramente. Ah, estou com vontade de levantar daqui, tomar um café, comer um pão com manteiga. Não é essa vontade, esse é um desejo, né? A vontade, no sentido antroposófico, é quando o eu está realmente presente. Então, aqui ele levanta questões muito interessantes, que ele começa falando dos processos educacionais que, com certeza, têm influência na moralidade, né? Se eu venho de uma família que é imoral, né, eu vou aprender coisas imorais. Se eu venho de uma família moral que tem hábitos ou tendências em direção a uma moralidade, isso traz uma outra consequência. Mas ele mesmo fala que você vê pessoas, e ele até faz a comparação do lírio com o lodaçal, você vê pessoas que nascem em ambientes não morais, mas a pessoa tem uma consciência moral, ela cresce além daquilo que lhe é ensinado, buscando uma atitude moral no mundo, e você vai encontrar pessoas que vêm de um ambiente bastante à busca de valores, mas a pessoa vai para um caminho totalmente do mal, né? Então tem um caráter que vem porque nós somos tocados, né, por essa afinidade com a ordem espiritual. Então existe uma moralidade espiritual que é toda essa criação da todo o derramar-se das hierarquias na nossa evolução e que tem um caráter construtivo. E, naturalmente, nesse processo, você encontra seres hierárquicos que se atrasam, na realidade, eles fazem um grande sacrifício, porque, por se atrasarem, eles oferecem ao ser humano a possibilidade de conhecer não o bem, mas o mal. E aí nasce a moralidade, né? Porque se nós fôssemos todos unicamente vivendo no paraíso, você não poderia falar de bem e mal. Então, esses seres que se sacrificam, né, se atrasam, mas nos trazem essa consciência, eles nos colocam sempre nesse embate do que é uma ação positiva ou não.
E não me lembro se nós já comentamos sobre isso, mas eu sei que no livro ele comenta que é a diferença dos atos morais, dos atos imorais e dos atos amorais. Quer dizer, o moral é quando o eu está presente, né, na vontade, né, nesse sentido da vontade do modo antroposófico de dizer, né? Então, eu tenho uma condução a partir da minha individualidade, a partir dessa minha gota espiritual, né, que tem ligação com o mundo espiritual. Já o imoral, isso não está presente, né? Então, você tem mais uma cobiça, né, como ele também fala no livro, né, uma necessidade de sobrevivência que seria uma cobiça. E o amoral é quando o intelecto está a serviço da cobiça. Então, é o que nós vemos muito hoje em dia, que é aquela pessoa que fala, mas todo mundo faz, por que que eu não vou fazer? Então, o eu não está realmente presente, né? Não é uma questão que você faz por mal, né? Especificamente, eu quero prejudicar o outro, mas é um comodismo, né? E quando você vê hoje em dia, nós temos muitos atos amorais, né? Então, é muito comum na frente de escolas, né? Eu vejo isso, aconteceu muito na Escola Waldorf, né, de São Paulo, a discussão, como a escola estava na rua, os carros paravam para as crianças descerem e muitos pais faziam fila dupla, né? Atrapalhando o trânsito. E aí você fala, mas não pode, mas todo mundo faz, eu tenho que fazer isso com meu filho e tal. Então foi necessário um grande movimento, né, para se orientar a deixada da criança, como se deixa uma criança na escola. Ou então você passa no sinal vermelho, todo mundo faz isso, ou você só nega imposto porque todo mundo faz isso, e são atos amorais, né? Não é que a pessoa está querendo prejudicar plenamente, mas ela quer levar vantagem. E o ato moral é aquele que eu tenho que olhar o que é necessário, mesmo que isso não seja uma coisa que me facilite a vida, mas eu sei que isso é necessário, existem outros seres humanos. Isso tudo tem a ver com esse aspecto que o ser humano já traz em si, né? E ele é incentivado ou não através da cultura, através do aprendizado. Não sei, Marta, se fica mais. Você que falou que não estava entendendo bem, né? Que estava com. É isso que você falou, Marta? Principalmente essa última frase, que é possível prevenir coisas para as quais todo auxílio seria impossível, caso ocorressem na puberdade. Eu ainda É que não aqui a consegui gente fazer tem. essa é, ligação desse Essa setênio frase aí. final parece que ficou solta, né? Depois a gente pode ler de novo o aspecto, né? Esse parágrafo. Vamos ler a última frase, como que está. As duas últimas frases, né? Tal consideração sobre a essência da consciência moral permite que se admita a constituição espiritual como algo dado, que é isso que nós falamos, que vem do mundo espiritual, e que se ajude o desenvolvimento moral no decorrer dos três períodos evolutivos, que seria isso que ele estudou no livro, né? Primeiro setênio, segundo setênio, terceiro setênio. E é possível prevenir coisas para as quais todo auxílio seria impossível caso ocorressem na puberdade. Então, essa frase que parece realmente solta, se você olhar, eu estou tentando lembrar assim, todo o caminho que ele percorreu no livro, desde o início, né, de primeiro setênio, toda aquela mudança que ele mostra no corpo, mas que tem a ver com o anímico espiritual, a questão da criança que imita no primeiro setênio, depois você vem o segundo setênio também com esse desenvolvimento físico, anímico e espiritual, onde tem a relação com a educação, né? Não mais a imitação, mas a veneração, né, pelo professor, e finalmente na puberdade, que é a busca da verdade, né? Então eu entendo que a educação que já começa desde o início, ela permite que você desenvolva, amplie o conceito da moralidade, mas que se isso tudo acontecesse só na puberdade, quando vem o nascimento do corpo astral, com seus impulsos e desejos, isso seria mais difícil. Então, quando você olha para a nossa própria biografia, quando nós estamos na puberdade, nós somos muito tomados pelos impulsos e desejos e muitas vezes fazemos coisas não morais nesse sentido, mas nós já viemos com uma base da família, né?
e que isso faz parte de um processo de vivência na época, no contexto da época. Mas aquilo que foi aprendido, aquilo que foi mostrado para a criança, está ali como uma base, passa por essa necessidade do adolescente de se contrapor a tudo isso, e depois a pessoa encontra o seu caminho. Se tudo começasse na puberdade com esse nascimento abrupto do corpo astral, seria mais difícil. Assim eu entendo a frase, né? Não sei se seria até interessante ouvir o que os demais aqui presentes pensam sobre essa colocação, né? Clareou um pouco. Uhum. Acho que a Cecília está querendo falar. Cecília, você está sem som. O fio está muito baixo. Pois é, professor, não sei se estão me ouvindo bem. Com relação a esse conceito de amoral e moral, aí ali, logo no início, comentou sobre o medo da punição, que talvez fosse isso que regesse naquele momento, né? E também se menciona sobre a base familiar. Eu estou fazendo 45 anos de formada, e aí veio um vídeo, e eu trabalhei no restaurante da universidade. Veio um vídeo do restaurante da universidade, onde tem pessoas, estudantes, né, com roupa de banho, dentro do restaurante, gritando, batendo, fazendo acrobacia dentro do restaurante, outros fantasiados, aí está uma mesa com quatro, cinco estudantes almoçando ou jantando, e aí aparecem esses indivíduos fantasiados cutucando. Então a pessoa está comendo e a pessoa está ali cutucando. E, e essas pessoas fazendo malabarismo, correndo e virando cambalhota dentro do restaurante. Aí eu comentei com um professor antigo da minha época, que é líder, já foi líder, né? Contando para ele a minha frustração de estar comemorando 45 anos de formado e me deparar com isso. E meu susto foi uma reflexão que ele me fez fazer. Ele disse, na nossa época, nós tínhamos os Beatles, que estavam à frente do mundo e eram também criticados, né? Então, é isso que acontece. Eu fiquei tão frustrada com a explicação, ao mesmo tempo que eu falei, nossa, eu tenho que me atualizar sobre o que é moral e o que é amoral, porque eu servia comida no restaurante, tinha que limpar a bandeja, tirar aquilo. Então, eu achava na minha cabeça, né? Tem aquela punição materna ou educação, né? Mas que era um lugar que era para comer, tinha que estar limpo, eu ganhava uma bolsa e eu tinha que manter. Então, aquele estudante que não coletou a bandeja, era meu dever pegar e levar até o local. Pronto. Sem questionar quem foi aquele estudante. Eu ganhava a bolsa para isso, tinha que manter. E hoje, né, 45 anos depois, tomado por uma juventude que faz isso dentro do restaurante. E o professor vai e me lança essa questão, né? Aí, quando você está falando do moral, do amoral, né, desses conceitos, o que, que se pode fazer? Ah, está todo mundo fazendo, então eu posso fazer, né? Onde a gente pode atuar, né? Minha pergunta seria essa: onde, com o conhecimento, a gente poderia atuar dentro dessa moralidade ou amoralidade? Né? Então, o que você traz é uma questão bastante interessante, porque, primeiro, tem uma questão histórica, né? Tem uma evolução histórica aí. E, com certeza, nós chocamos nossos pais na época da nossa juventude, né? E isso é um processo que é natural, né? E, com certeza, como ele fala aqui, muitas pessoas têm atos ditos morais por medo de punição, né? Então, acho que o capítulo nos chama a atenção de uma coisa que é bastante interno, né? E tem a ver com essa questão do individualismo ético. A ética é uma coisa pessoal, a moral está dentro de um contexto mais social. Então, também isso faz lembrar o que o Steiner pergunta, né? Quando que um ser humano é livre? Ele é livre verdadeiramente quando ele sabe o que faz e por que faz. Então, se você é levado, como na adolescência, você é levado muito pelo grupo, então eu estou num grupo que gosta de fazer bagunça, eu assento lá lembra daquela expressão, né? Eu assento na turma do fundão, né? Aquela turma que fica lá atrás, que está sempre questionando, fazendo bagunça e tal. E para mim ser aceito nessa turma, eu vou ter que fazer o que a turma faz.
eu não estou sendo verdadeiramente livre, né? Eu estou sendo levado por uma instância, né? E hoje em dia, e já sempre foi assim, é natural que o adolescente tem, como adolescente, essa postura de questionamento de regras antigas. E à medida que isso vai ficando mais frouxo, mais difícil é você encontrar atitudes morais, né? Mas existe essa expectativa, né? Eu acho que talvez o seu professor tenha, o seu colega tenha dito isso, que assim como na nossa época, nós, jovens, adotávamos, né, e gostávamos dos Beatles, que eram questionadores, eram diferentes do status quo, hoje também tem, só que antigamente você tinha uma conduta mais fechada no sentido assim, mais conservadora, né? Hoje nós estamos num mundo que é mais aberto, onde tudo pode, né? É uma vivência que também não deveríamos ficar muito assustados, porque isso é a lei do pêndulo, né? Sempre na história você tem movimentos de mais conservadorismo e movimentos mais liberais. Isso é um processo, né? É o pêndulo, né? Ele vai chegar num ponto em que não vai ser mais possível, ele vai voltar e vai. Então, é um movimento pendular, é o movimento das polaridades, né? As polaridades são uma realidade da vida. A polarização é que é complicada. A polarização é humana. A polaridade é uma lei, né, da existência. Dia, noite, princípio e fim, o arquétipo de masculino e feminino, o bom e o mal, isso é um arquétipo. São arquétipos, na realidade. E nós, quando fazemos polarizações, é porque nós queremos que aquilo que eu acredito seja a única verdade. E aí, dependendo da época e dependendo do movimento, então, evidentemente, dentro do movimento estudantil, como nós participamos, a nossa visão era quebrar barreiras, né? Então, que é um processo natural, mas que quando chega ao extremo, ele vira uma polarização, né? E aí muitas vezes é feita para chocar, né? Quer dizer, muitos nem percebem isso. Eu estou tendo uma atitude que não é moral na realidade. Eu quero é chocar o outro. Eu quero mostrar que tudo que é antigo não vale a pena, que isso já é ultrapassado, que não sei o quê. E aí nós temos essas dificuldades. Mas a gente tem que olhar no contexto, né? Quando você olha isso num adolescente, você consegue ainda entender um processo biográfico também, né, de necessidade do corpo astral de se colocar, mas nós podemos ajuizar que um adulto que mantém a mesma postura, talvez ele não esteja se conduzindo de uma forma consciente, né? Nós ainda temos muitos adultos que agem nesse sentido como grupos de adolescentes, né? Seguem o que a massa fala, que também é uma forma relativamente fácil, né? Eu não vou pensar por mim, deixa que pensem por mim e eu vou fazer o que todo mundo faz, e aí vem essa desculpa, né? Vem essa colocação. Todo mundo faz, por que que eu não posso fazer? Não sei se Cecília atendi aí o que você estava falando, talvez agora a Marta queira, a Marta levantou a mão de novo aí. É, isso tudo que você falou nos fez lembrar aqui de um filme que nós assistimos ontem. A gente não tinha indicação nenhuma para assistir esse filme Hum, e por acaso assim apareceu na Netflix, que chama Conta Comigo. Nem é um hum, filme assim bom o suficiente, mas ele ilustra tanto isso que a gente acabou de ler que é interessante assistir. hum, É, se passa numa cidade muito pequena dos Estados Unidos, tem 1.281, se não me engano, habitantes, e, e aí é a história tem um grupo de quatro meninos, assim, em final de segundo setênio, e que tem todas as coisas e que eles querem descobrir um cadáver. E eles vão fazer uma aventura lá em busca de um cadáver que eles ficaram sabendo que tem. E tem um grupo de rapazes maiores que já estão assim no terceiro setênio, né? E que influenciam, mas aí tem essa mistura do que é moral, do que é imoral, do que é amoral, do que vem daquilo que é herdado, que está ali no superior, que a pessoa traz com ela, a influência do que eram os pais, do que é a família.
assim, é difícil explicar, e se ficar explicando muito, tira a graça para se alguém quiser Vai dando spoiler, né? assistir. Mas, assim, foi muito interessante, porque você falando, eu e o Ricardo aqui, nossa, tem tudo a ver com o filme de ontem, né? Uhum, Chama uhum. Conta Comigo, mas é bem assim, traz essa reflexão do que é moral, imoral e amoral. É. É, e tem uma frase que é interessante, né? Porque a gente sempre pensa no moral como sendo uma coisa correta, nesse sentido. Mas tem uma frase que fala assim: o maior ato de rebeldia, que em princípio a rebeldia, em alguns sistemas, né? Algumas comunidades, seria uma coisa imoral, mas a frase é essa: o maior ato de rebeldia é você pensar por você mesmo. E pensar por você mesmo significa que você está em contato com a sua ética, com esse aspecto dessa moralidade que vem do mundo espiritual. O que não quer dizer que você vai acertar sempre, né? Acho que é muito importante a gente ter essa noção. O fato de eu agir por mim, agir pela minha individualidade, não quer dizer que eu vou acertar. Mas eu não estou sendo levado, eu não estou fazendo, eu não estou dormindo para dentro do assunto e agindo como todo mundo faz, de uma forma mais amoral, né, dentro desses conceitos que o livro traz, né? E é bem interessante, gente, porque talvez alguém venha assistir essa, e é gravado, né? E não vai entender bem. Nós estamos falando dentro do ponto de vista do que o livro trata. Esse livro antroposófico trata do que é moral, do que é imoral e do que é amoral. Mas a ideia é que quanto mais eu me vinculo àquilo que está vinculado, que está conectado com o mundo espiritual e que traz em si uma moralidade, com certeza eu vou ter mais condições de atuar de uma forma construtiva no mundo, né? E outras vezes eu vou agir, e hoje em dia nós vemos muito isso, né? A, a, o meio virtual, ele trouxe muitos desafios. Nós temos muitas coisas boas, né? Nós temos acesso a muitas informações, mas na realidade o meio virtual, inclusive através desse sistema de algoritmo, né, que você só recebe aquilo que você uma vez mostrou interesse, então você vai sendo bombardeado só com um tipo de informação, né? E isso não necessariamente representa a verdade plena. Então, cada vez mais nós vamos tendo desafios a essa postura no sentido dessa moralidade que fala aqui, né, de um eu presente. Então, acho que a gente poderia sintetizar essa consciência moral como sendo o meu eu presente. Então, eu posso até concordar com muitas pessoas, eu convivo numa sociedade, convivo num grupo, e eu me dou bem nesse grupo, mas em determinado momento eu olho para a minha consciência, né, moral e digo, eu não concordo com essa postura das pessoas, dessas pessoas que eu amo, das pessoas que eu gosto, das pessoas com quem eu cresci, mas eu posso dizer, eu não concordo. E acho que sempre para nós deveríamos fazer essa pergunta, que é eu moralmente, eu eticamente sustento isso que está sendo dito. E quando eu puxo isso para mim, né, Ronaldo, eu, Marília, eu, Marta, perante uma determinada situação, que seja uma situação comum, que seja uma situação do meu grupo de trabalho, da minha família, sempre tem essa pergunta: eu moralmente sustento isso? Aí realmente eu estou em contato com a minha consciência moral. Mesmo que em determinadas situações eu não possa me expressar, né? Até por Essa correr risco de polaridade política, né? isso. Às Exemplifica, vezes nós é o estamos em exemplo determinadas típico disso. situações que você, às vezes, ou porque tem uma hierarquia que não te permite tomar uma atitude, ou porque você corre risco mesmo até de um linchamento moral, eventualmente até risco físico, mesmo que eu não possa me colocar, mas internamente eu tenho essa consciência, estou acordado para a minha consciência e posso dizer, eu posso não interferir, não tenho capacidade de interferir nisso, mas eu moralmente não sustento essa situação. Uhum. Não sustento, mas não para os outros, né? Isso que é muito interessante. Eu não sustento para mim, porque a partir do momento que eu vou sustentar para os outros, eu vou me colocar numa relação de conformidade. Aí eu vou agir conforme o outro. Não, eu tenho que pensar primeiro em mim, né? E depois eu me coloco no mundo. Eu acho que essa consciência moral ela está bem ligada a essa questão e que naturalmente sofre influência, né, pedagógica, né? Mas a ideia
antroposofia, inclusive, é essa de você criar seres humanos livres. Esse livre não é de libertinagem, de liberdade exagerada. É um ser humano que pensa a partir de si, que olha para o mundo, colhe os dados, compara com a sua vivência, com a sua estrutura interior, e aí se posiciona. Sim, Marta, tudo bem? Tranquilo, Marta? Não, é só assim que vale a pena assistir esse filme com esse olhar de entender essa moralidade, imoralidade e amoralidade. Chama Conta Comigo, Conta comigo. Tá. É, Netflix, né, que você falou. Netflix, né? Uhum, tudo bem. Mais alguma questão que vocês queiram? é, Ele até fala que achei interessante uma frase, bati o olho aqui, que o gênio moral, né? Essa expressão gênio moral é bem interessante. Gênio é uma coisa superior, né? Então, o gênio moral não precisa se destacar no campo da intelectualidade, embora pressuponha uma certa amplidão de visão. Então, isso é bem interessante, porque nós realmente, para nós tomarmos uma atitude, tomarmos uma definição perante uma situação, quanto mais informações eu tenho, melhor, né? Então, isso evidentemente depende de uma certa intelectualidade. Mas ele também dá o exemplo, né? Ele dá esse exemplo bem interessante e bonito dessa menina com essa paralisia cerebral, com esse trauma cerebral, que viveu até os 19 anos, mas que ela exalava, embora pelo que ele descreve aqui, era uma pessoa que não tinha uma comunicação com o ambiente, mas é como se ela exalasse uma moralidade, de forma que qualquer pessoa que estivesse presente com ela se sentisse bem e não alimentasse sentimentos egoístas, por exemplo, né? E isso também nós vamos vendo em pessoas que envelhecem muito bem e que vão adquirindo uma sabedoria de vida, que todo mundo gosta de ficar próximo. E às vezes são pessoas absolutamente que não desenvolveram essa intelectualidade que nós tanto ah, almejamos, né? De ter estudado na faculdade, de ter crescido. Então, tem pessoas que são do campo, né? São pessoas simples, que não tiveram acesso a um estudo como a maioria de nós busca, e que exalam uma sabedoria de vida, né? Que vem dessa moralidade, desse encontro com essa moralidade. Estou lembrando aqui, estou vendo a Eliane, que no trabalho dela de conclusão do curso, eles fizeram um trabalho numa escola do interior, né? Numa escola de uma cidade do interior de Minas, né? E que Foi. como que você, né? Talvez ali você encontra crianças e até professores, né? Que não têm uma o acesso, talvez, né? Não me lembro agora exatamente, talvez o Eliane possa contar, não tem esse acesso a essa, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado. São aquelas pessoas que vão ali vivendo de acordo com o que é o contexto, né? Isso é outra coisa muito importante também, e bem jupiteriana, assim, olhar pelo contexto também tem um caráter moral. Então, isso que nós falamos, né? Quando eu olho para a minha vida e como jovem, eu fiz coisas que hoje eu falaria não faço, tudo bem, eu olhei, eu vejo as consequências, mas eu olhei no contexto. Como jovem era uma outra coisa, né? Como hoje, com a idade que eu tenho mais recursos para poder, inclusive, trabalhar em direção desse gênio moral. Mas a Eliane podia, talvez, quer falar alguma coisa sobre a sua experiência, Eliane, lá com os jovens? Com as professoras, né, da Professoras, é. cidade, Aham. lá do interior, realmente, assim, a gente vê essa simplicidade e a gente não precisava falar de antroposofia para elas. Uhum. Quando Oi, Eliane, que pena, né? parem com Congelou. um brinquedo, Desculpa, né, Eliane, você pode repetir, porque a sua imagem congelou para nós. Você pode repetir? Você estava falando da vivência, que não precisava explicar a antroposofia, aí congelou. e nós não tínhamos falado de antroposofia, pedimos para que elas levassem um brinquedo que elas Hum, brincaram na infância. hum, E quando apareceram assim, que elas começaram a falar, né?
elas tinham uma planta que era parecia um cabelo, e ela contando que elas brincavam com aquilo, que elas faziam penteados, né? A outra levou também um galho, cada uma levou uma coisa, e era antroposofia, quer dizer, a simplicidade ali onde que elas viviam, né? Já com a natureza, né? A gente queria levar isso para elas, porque a escola era uma escola muito fechada, toda de cimento, no interior, uma escola toda fechada, cimentada, os brinquedos de plástico, mas elas tinham vivido aquilo. Elas só não estavam conseguindo colocar, né, exteriorizar a vivência delas. Mas quando precisou, elas foram lá e resgataram isso. Parece que acessou uma luzinha, sabe? Assim, olha, eu vivi isso, quer dizer, nossa, era certo, e eu achando que era errado, que dar o brinquedo de plástico para criança é mais interessante do que brincar com as coisas da natureza, brincar de areia, né? Plantar. Então, nós conseguimos acessar lá atrás vivências que elas já tinham vivido, né? Isso foi muito bacana, assim, elas resgatarem isso. Que às vezes fica, igual você falou, né? A gente lá no passado faz coisas erradas e que você hoje vê, né? Que não é que era errado, você tinha uma postura às vezes. Elas eu percebi assim, que elas viveram coisas positivas, né? Que foi bom para elas, no entanto que elas estavam ali dando aula, mas que estavam um pouco perdidas nisso. Então elas resgataram, sabe, essa vivência com a natureza e passar isso para os alunos. Foi muito bacana, sabe? Elas se redescobriram. Um pouquinho que nós ficamos lá, deu para mexer com elas. Cidade que era mesmo? Era Nova Lima, não? Não, não, Não. é Santo Antônio do Rio Abaixo, indo para a Ah, Serra do Santo Cipó. Antônio. É, Esses nomes bem nós mineiros, né? fizemos. Santo Antônio do Rio Abaixo, os nomes, né? Faz parte da nossa Outro dia eu cultura lembrei mineira, de nós somos você. mineiros. Oi? Eu fui numa cidadezinha aqui que chama Santo Antônio do Leite, perto de Ouro Santo Antônio do Preto. Leite. Olha só, tá ótimo. É, Então, é isso. ouvindo o teu relato, Eliane, me faz lembrar também essa coisa que a gente tem que cada vez mais, né? Eu tenho cada vez mais trabalhado com esse conceito da diferença de complexo e complicado. Ah, O tá. complexo é uma coisa que ele, por ser complexo, ele tem muitas variáveis, mas que se elas se encaixam corretamente, elas são simples. Então, quando você olha o corpo humano, né, que é uma obra realmente desse mundo espiritual, você tem bilhões de células, você tem tecidos, você tem órgãos, você tem sistemas que trabalham em conjunto dinamicamente e tornam a vida simples, né? Então, se você olhar o corpo humano, ele é complexo, mas simples, porque a vida transcorre nessa simplicidade, nessa complexidade. Quando que existe o complicado? É quando, através de nossas atitudes, sejam atitudes morais, ou seja, atitude de comer o que não, que apesar de ser gostoso, mas não é o ideal para a vida, nós estamos complicando. O complicado é quando você coloca um obstáculo, né? Quando você coloca um nó na vida. Então, o complexo é aquilo que está no nível do arquétipo, do espiritual. O complicado está no nível humano. Nós é que complicamos. Nós é que complicamos, né? É. Então, é interessante você falar isso, né? Quer dizer, a cultura também é natural, é histórico, nós vamos evoluindo assim, mas muitas vezes você tem dificuldades porque você complica. Você complica porque você quer um desejo, você não tem uma vontade no sentido do livro aqui, que o eu está presente. É mais um desejo. Ah, eu quero beber muito, eu quero comer muito, eu quero ficar acordado muito. E aí aquela complexidade, que é simples, ela encontra o obstáculo. E aí você adoece, você tem dificuldades, né? Sempre
bom a gente pensar nesses níveis, né? Do que é complexo e o que é complicado. Qual a nossa contribuição para isso, né? Contribuição Uhum. individual e como humanidade também, né? Mas Maria Emília se levantou a mão? É só porque isso que Eliane falou me lembrou uma coisa, quando a gente tinha um sítio num povoadinho, sabe, chamado Parque Bonneville. E aí a gente fez uma horta, e a nossa horta era muito boa. E a gente, então, queria distribuir aquilo. E sabe o que o pessoal falava? Ah, não, isso tudo é comida de pobre. A gente gosta de biscoito recheado, é macarrão. Agora você vê, eles eles tinham o que havia de melhor, que era uma comida natural, sem conservante. Eles plantavam, a gente plantava e queria distribuir. Ah, eles não queriam, não. Por quê? Porque eles tinham toda uma pressão, não sei se da televisão, que legal mesmo era iogurte, biscoito recheado, aquelas coisas que eles não tinham dinheiro para ter. Olha que Sim, interessante. E a gente faz toda uma corrida para ter essa alimentação natural. Isso achei sim. que Sim. combina muito com o que ele falou, entendeu? Uhum. Aham. Então, Bom, e é interessante, né? O que a Helene trouxe também nessa experiência, que as professoras chegam no local onde o status quo é trazer brinquedo de plástico, né? Assim, é o fácil, é o que está ali. E aí, de repente, essa professora tem que, é, através de uma consciência moral, falar assim, gente, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos voltar a brincar com coisa e enfrentar um estranhamento das pessoas, porque as pessoas vão adormecendo para essa questão. Ah, é mais prático um brinquedo de plástico, é mais barato, eu não preciso ficar fazendo, ele já está pronto, né? Então, de novo, como que a consciência moral nos leva a nos conduzir nas situações da vida, né? Então, esse simples capítulo, né? É um capítulo pequenininho, mas nele tem nossa, uma verdade imensa, né? Para a gente pensar sobre. Muito bem. Já são 9h23, eu acho que não vale a pena a gente começar o outro capítulo, né? O outro capítulo agora nós vamos, no próximo sábado, vai começar esse capítulo que é a hereditariedade e o processo de individualização, né? Que é bastante interessante, onde ele fala complementando isso que nós falamos aqui, que é essa relação de que o ser espiritual que vem para o mundo espiritual, no mundo físico, desculpa, essa realidade espiritual se encontra com uma realidade física, que é o corpo que nós recebemos dos pais, né? Através da hereditariedade, né? Esse é um confronto necessário para que esse ser espiritual, né, possa se expressar fisicamente no mundo. É um capítulo também bastante interessante e espero que vocês estejam gostando. Nós estamos já no final do livro, né? Mas ele trouxe muitas reflexões, né, sobre essa. Maria Emília, você está com a mão muito, levantada, mas você já tinha falado ou você quer muito falar de bom. novo? Ah, você está sem som. É só porque eu esqueci de tirar, Ronaldo. Ah, Peraí. não, já eu tirei para você, pode deixar. Pronto. Aí, coloquei de novo. Colocou de novo, né? É porque eu tinha apertado. Pronto. Resolvido. Tudo bem. Ah, interessante, nós estamos no 9h25. Eu queria até só relatar um pouco da experiência, né? Lá no Japão, nós tivemos um congresso, né? Um congresso internacional. E era muito interessante porque eles tinham uma questão, era feita uma palestra introdutória, né? Uma palestra magna, e depois nós tínhamos que conversar com a pessoa do lado. Era colocada uma pergunta, e essa pergunta eu tinha que dar a minha resposta, escutar a resposta do outro, depois era dado de novo um tempo para aprofundar. E nós brincávamos que existia um tempo japonês. O tempo japonês, eu até trouxe, na realidade eu ganhei de presente lá, essa ampulheta. Essa ampulheta, ela dura exatamente 3 minutos, né? Se você virar ela aqui, e eu já testei isso aqui, realmente, em 3 minutos ela Ah, esvazia. Então, a coordenação do encontro fazia isso. Terminava a palestra, você ia fazer a pergunta e dava 3 minutos. Aí colocava, digamos que tivesse eu com a Eliane. Eu tinha 3 minutos para falar,
Aí quando terminava os 3 minutos, a pessoa virava, agora troca. Aí a Eliane tinha 3 minutos para falar. E aí depois vinha mais 3 minutos para que eu pudesse aprofundar o Isso. que eu tinha dito, e a Eliane também. E é bem interessante, né, dessa cultura, porque a gente sempre pensa, vou ter que ter um tempo imenso para falar, e de repente você tem que aprender em 3 minutos a sintetizar Ah, aquilo que que você faz. legal. E tudo era feito assim, que nós começamos a brincar. Isso é o tempo japonês, né? O tempo japonês é 3 minutos. Então, você anda com a ampulhetinha e vira 3 minutos, uma experiência bastante interessante, né? Além da cultura deles ser completamente diferente, né? Eles são super educados, tem toda uma... Muito tecnológicos também, né? A tal ponto que Que eu bacana. fui num restaurante e que tinha funcionários normais, né? Mas quando você fazia o pedido, que era tudo eletrônico, né? Você vai numa telinha, você escolhe o número da comida, o que também facilita, né? Porque está tudo em japonês, né? Que é uma forma diferente, mas tem as imagens. Aí quando você define, você vê A que as língua. pessoas, né? Os seres humanos preparam, mas quem te traz na mesa é um robô. Era um robozinho, uma Que torre de robô que isso? vinha, chegava na mesa, virava, você pegava a sua comida, né? No início você fica preocupado, né? Porque é uma questão que a gente vê hoje em dia, né? Essa tecnologia vai tirando o trabalho humano, né? Humano. Mas felizmente lá não. Lá você via as pessoas, e quando eu cheguei também, eu fui recebido, porque a menina percebeu que eu estava totalmente perdido ali no lugar, ela, sem falar muito inglês, mas foi orientando, e na hora de pagar também tinha uma pessoa para receber, embora fosse tudo ali informatizado. Mas né, é outro mundo. Além da experiência interessante para nós da América, que nós não temos tanto contato com os povos asiáticos, né? E nesse encontro, os 5 continentes estavam representados, 20 países, então contato com chineses, com o pessoal de Taiwan, da Índia. Foi assim, bastante rico, né? Essa é a ideia do congresso, né? Se congressar, né? É você unir pessoas de diferentes pontos de vista. Foi bastante rico, né? Uma experiência Ô, muito rica. Mas o Ronaldo, mais interessante é os 3 minutos, é o tempo japonês, 3 minutos. Acho que eu vou passar a adotar, assim, então vai falar alguma coisa, eu vou pegar uma ampulheta, 3 minutos. você vai levar para formação agora, né? Oi? Você vai Desculpa? levar agora para Agora vou formação, levar, né? vou levar isso aqui, o estudante vai falar, vai 3 minutos. Vou colocar aqui, vamos esperar os 3 minutos. Perfeito. Ô, Mas, Ronaldo, e a língua? Como que foi, assim? Porque como tinha de diferentes é, continentes, não, aí você fala o inglês, né? Nesses inglês. congressos tem o inglês e tem as traduções. Eu, eu fiz um workshop, né, sobre o espelhamento, que é muito interessante. No Brasil, nós damos muita importância para isso e os outros não conhecem tanto, né? E despertou muito interesse antes, né? Porque as pessoas têm que se inscrever antes, né? E no meu grupo especificamente tinham 10 japonesas, né? E aí teve que ter uma japonesa que fez a tradução simultânea para eles. E já prevendo isso, como eu já sabia que ia ter muitos japoneses, eu fiz um texto básico e essa pessoa que traduziu para o japonês o texto, para eles terem um texto já escrito, e ali, à medida que eu ia falando, a tradução era sendo feita. Então, tinha tradução para o chinês também, né? São para facilitar para as pessoas. Isso acontece em Dorna também, né? Lá em Dorna, o comum é que a língua é o alemão, mas é traduzido para o inglês, para o francês, para o italiano. Atualmente já tem mais como está crescendo o número de pessoas de fala hispânica, né, ou portuguesa, eles estão também crescendo para esse lado, né? Mas é a forma. O inglês Que é bom, a língua. deve ter sido uma experiência maravilhosa, hein? Ah, com certeza. E tinha 124 pessoas. Eu me espantei, porque sendo o Japão tão distante, né? Agora, no Japão, são 9h30 da noite, são exatamente 10, 12 horas depois, né? Mas teve 124 pessoas, eu realmente considero um sucesso, né? Por ter sido a distância para nós, né? Na volta, só de voo, eu fiquei 25 horas no avião, né? Pensando você Nossa. vai, e não é um voo direto, né? Mas é muito tempo, né? É bem interessante você
ter essa vivência também, né? E a vivência geográfica, né? Porque enquanto eu estava sobrevoando, quando nós fomos, eu passei pela África, né? Então você anda bastante vendo aquele deserto e tal. E na volta nós passamos pela China, que também é um continente, né? Você fica voando, voando, você olha na telinha lá que tem aquela coisa que mostra o voo, né? Você olha, você vai Aham, ver um filme, quando você volta, você está ainda passando em cima aham. daquele espaço geográfico, né? É uma experiência bastante rica, realmente. Ah, Acho que a Marta bacana. queria falar. Marta? Oi, quero. É, Uhum, isso que você comentou sobre o trabalho totalmente, né, que daí está tirando o trabalho humano, por ser robô. Eu assisti um vídeo sobre esse tipo de trabalho e é muito interessante, porque está permitindo, trabalho para pessoas deficientes, que à uhum. distância ficam fazendo todo o controle daquilo. É interessante, né? É. Então, Então, aí assim, a gente vê a consciência moral atuando, né? aham, é. Então, não está tirando o emprego, ele está Uhum. permitindo, está Tendo fazendo a que inclusão de inclusão de outras pessoas pessoas. deficientes que não teriam Inclusão. condições de se locomoverem até Uhum. o, O o local cliente, de o trabalho. É. trabalho, exato. Não, muito legal. É. É isso, então, isso é na prática essa questão da consciência moral, né? Do ser humano. Eu poderia dormir e falar, vamos colocar robô porque é mais barato, né? Não tem crise, não tem sindicato, né, de robôs, né, para atrapalhar, para reclamar, não sei o quê, bota robô que resolve, mas na realidade existe uma questão humana por trás, né? E isso é bem de acordo com o tema aqui. Mas que bom, fico feliz que tenhamos trabalhado esse tema hoje. Foi E ótimo. desejo a vocês aí um bom fim de semana e uma boa semana e até o próximo encontro aí. Tá bom? Tchau, Um gente. grande abraço. Obrigada, boa semana a todos. Um Gratidão. abraço.